Então, cá estamos de novo, meu caro Durão, para mais uma edição de Palavras Cruzadas. Continuamos com esta boa disposição a cruzar ideias e palavras que poderão modificar a nossa vida, ajudar-nos também na nossa caminhada espiritual. Este é, sem dúvida, o propósito e o objetivo do nosso bom Deus. Então, hoje espera-nos aqui um cântico de amor real, não é? Ou a canção de amor do rei. Ou a canção do amor do rei, exatamente. E vamos continuar a debruçar-nos sobre este personagem tão importante na história do Antigo Israel e na nossa história hoje, que é e que foi o Salomão, rei Salomão. Falamos já na última semana acerca daquilo que Salomão entendia com a ajuda de Deus acerca da vida familiar, de como realmente o lar pode ser e deve ser estruturado, e hoje vamos esbarrar exatamente num assunto que para muitos tem muitos tabus, mas que a palavra de Deus o abre completamente para a nossa compreensão. Sim. Aqui o autor, leio o primeiro parágrafo, diz o seguinte: entre as épocas da vida, uma das maiores é o casamento. E no casamento nós encontramos a sexualidade, que tem criado muitos tabus ou alguns extremos, não só na sociedade, mas também dentro da própria Igreja do Senhor. E é importante que nós, durante o tempo que cá estivermos, sejamos iluminados pelo Espírito de Deus, no sentido de não só ajudar a nós, mas também aqueles que nos ouvem ou que nos assistem. Então, vamos considerar alguns aspectos sobre a sexualidade à luz da Bíblia, mas não podemos dispensar, e o que eu vejo aqui com todo o agrado, é que o amor real está relacionado intrinsecamente com a questão da sexualidade. Portanto, para haver a sexualidade perfeita, não é? Terá que haver o amor real. E esse é o propósito de Deus, não é? O casamento traz, de facto, desafios muito grandes e muito especiais, e também traz grandes bênçãos especiais, não é? E entre essas bênçãos está, sem dúvida, o dom maravilhoso da sexualidade, porque a sexualidade é um dom de Deus. Deus o deu desde o princípio ao primeiro casal que criou, Adão e Eva, para a felicidade deste casal. E, portanto, este é um dos componentes para a felicidade matrimonial. Porque, no fundo, é um complemento também, não é? É um complemento e é uma bênção muito grande, mas dentro dos parâmetros ou dos padrões definidos pela Santa Bíblia. Perfeitamente, porque a Bíblia não é contra o sexo. Não é. Não é? E jamais poderia ser, porque foi o próprio Deus, não é, que agraciou o primeiro casal com esta dádiva. A Bíblia é sim contra o mau uso do sexo, não é? Contra a deturpação desta dádiva de Deus. E aqui nós vemos o conflito, não é? Em evidência, não é? Porque nós vemos na ideia do Gênesis, quando Deus criou o mundo, era tudo muito bom. Mas com a entrada do pecado, o que se deu foi uma perversão, não é? Uma perversão de tudo quanto Deus tinha feito. É verdade. E também, infelizmente, atingiu a família, o casamento, e o sexo não podia ficar de parte. Então, Cantares de Salomão descreve um amor perfeito e enorme entre dois seres que são Salomão
e Salomita, não é? Dois nomes parecidos, Salomão e Salomita. E quem era esta Salomita? O livro de Cantares de Salomão vai também desvendar alguns mistérios da intimidade humana, mostrando como realmente o amor verdadeiro entre um casal faz o casamento delicioso, né? E esta é a palavra que nós devemos empregar quando falamos realmente em sexualidade. Deus criou delícias para o ser humano. Aliás, tudo o que Deus fez foi perfeito. Tudo aquilo que Deus deu ao homem foi perfeito. E era para o seu bem-estar e para a sua alegria, para a sua felicidade. Vamos imaginar os frutos que Deus colocou no campo, todas as coisas, as flores, etc. Tudo isso deveria contribuir para a felicidade deste primeiro par. E a intimidade entre eles, a introdução da sexualidade nessa vida a dois, deveria contribuir também para a felicidade entre Adão e Eva. Não é? Sim, mas nos dias que correm nós temos ouvido e visto alguns relatos desagradáveis na questão da sexualidade entre os casados. E temos que ser muito sábios, muito cuidadosos para que a família não se desmorone por causa dessa questão. Porque existe hoje, pastor, não sei se tem conhecimento, uma certa desconfiança de alguns crentes que o sexo não foi uma bênção, uma dádiva dada por Deus ao ser humano. Exatamente, mas nós temos que considerar aqui, falando dos tempos em que vivemos, da nossa sociedade modificada pela ação do pecado, não é? E aqui se introduz aquilo que se chama de dualismo, em que o corpo é considerado mau, não é? E o espírito bom. E o espírito bom. Portanto, e isto se divide exatamente desta maneira, quando na realidade o corpo, segundo a Bíblia, não é considerado mau, não é? É claro que o espírito é considerado bom, mas o corpo não é considerado mau. Agora, o que é necessário é que haja um perfeito equilíbrio entre aquilo que é espiritual e aquilo que é, da carnal. Não é? E quando isto que é carnal for controlado pelo Espírito Santo de Deus, então aí acabam-se e joga-se por terra este conceito do dualismo, não é? Por isso a Bíblia diz que a vida é corpo e o espírito é corpo e é espírito, não é? E a pessoa total deve ser santificada no seu corpo e no seu espírito. Porque só pegarmos a ideia do Gênesis, onde Deus, de um boneco de barro, soprou nas narinas o fôlego da vida, que é o Espírito de Deus, e aquele corpo sem vida tornou-se alma vivente. Exatamente. Os aspectos físicos do amor no casamento não são embaraçosos. Vamos pensar em Adão e Eva, até que eles realmente descobrissem que eram os dois uma só carne. Não é? Não havia ali nenhum embaraço entre eles. Não havia. Mas é interessante, ou nada interessante, infelizmente, que logo a seguir ao pecado, eles deram conta que estavam nus e tiveram que se cobrir com as folhas das plantas para esconder a sua nudez. E, portanto, aqui nós vemos o que é a sexualidade onde Deus realmente está, não é? Ou seja, onde Deus abençoa, para onde Deus quer encaminhar o homem e mulher, e a sexualidade onde o pecado domina. Sim, não é? porque É este aqui, contraste. na lição de domingo,
o salmista dá-se inteiramente em adoração a Deus. E a pessoa total deve ser santificada, ou seja, separada, para o propósito santo que Deus tinha planeado. Perfeito. Porque nós não podemos encarar a sexualidade ou o sexo fora da santidade de Deus. Pois. Porque para nós vai ser um mero prazer. Exatamente. E por isso é que nós vemos hoje, no mundo em que vivemos, como é que o casamento e o sexo estão banalizados. E também, considerando um outro aspecto, existe hoje, em torno da sexualidade, muitos tabus. E esses tabus dificultam realmente a felicidade do homem na sua experiência, na experiência da sua sexualidade, não é? Portanto, isto varia de cultura para cultura. Exatamente, exatamente. E até poderíamos falar nas crianças. As crianças hoje em dia, uma boa parte, não vamos generalizar de maneira nenhuma, não é? Certo. Mas são frequentemente privadas da oportunidade de aprenderem sobre sexualidade no seio de um lar cristão, onde os valores piedosos podem ser integrados numa informação exata. É claro que as crianças não estão preparadas para conhecer tudo a respeito deste tema, claro, como de outros temas, não é? Temos que ter isso em conta. Portanto, não vamos a extremos. Vamos dar às crianças aquilo que realmente elas precisam de conhecer e assim elas vão amadurecendo, vão crescendo e vão entrando neste conhecimento de uma forma equilibrada. Equilibrado, exato. Mas o pastor sabe porque é que a maior parte dos pais ou das famílias não abordam esse assunto com as crianças? Porque sentem um certo desconforto. Perfeito. Lá está o tal tabu, não é? O tabu. Isto não deve ser falado com as crianças. Sim. E depois, quando não é falado com as crianças, elas vão aprender aonde? Na escola ou na rua. Pronto, ainda que fosse na escola, menos mal. Sim. Não é? Porque eu acho que estes assuntos devem ser aprendidos em casa com os pais, mas os pais devem estar preparados para o fazer. Sim. Mas aprendem muitas vezes na rua, noutros lugares onde estes assuntos não são tidos em conta como deveriam ser, e aprendem mal, e a sua formação neste capítulo já começa mal. E aquilo que começa torto, dificilmente se endireita, não é? Assim diz o ditado popular. E aqui é uma pergunta, pastor, que diz assim, já no fim do estudo de domingo, como podemos proteger-nos contra as forças culturais e morais que ou fazem da sexualidade uma paixão animal degradante ou a transformam em algo vergonhoso, que nunca deve ser mencionado? Eu aponto como, em primeiro lugar, a Bíblia. É verdade. A Bíblia nos protege de todas as más influências. É verdade. Não é? Bom, alguém poderá dizer que aqui há um exagero, porque nem tudo da vida aprendemos na Bíblia. Mas é fundamental nós sabermos que tudo na vida, com a Bíblia, aprendemos o equilíbrio e aprendemos realmente qual é o caminho que Deus quer que trilhemos, seja em que área for da nossa vida. Por isso, a Bíblia é o principal fator de proteção para o lar, para a família, e neste capítulo da sexualidade é também o principal fator de proteção. Hoje, como sabemos, forças culturais fazem da sexualidade, por vezes, uma paixão animalesca e degradante, não é? E a Bíblia procura proteger-nos exatamente disto. É? Há o conceito hoje na nossa sociedade que no sexo vale tudo. Nada daquilo que é a nossa vivência, a nossa vida, vale, todas as coisas valem. É verdade. Temos que saber escolher, temos que ter orientação,
Temos que saber dar orientação aos nossos filhos, e a Bíblia continua a ser não apenas um manual, mas a voz de Deus, a palavra de Deus que fala a este mundo degenerado. Portanto, e eu estou a falar da degradação, mas também posso falar do outro extremo, do tal conceito de que as questões ligadas à sexualidade não devem ser tratadas, e muito menos com as crianças, porque é vergonhoso. E o apóstolo Paulo, nessa questão do que vale tudo no sexo, ele foi claro também em Coríntios em dizer que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Perfeitamente. É isso. E esse texto é muito importante inseri-lo neste capítulo da sexualidade, não é? Mas quando começamos a falar, nós falamos, ao iniciarmos o assunto da sexualidade, falamos do amor real. Sim, não é? É verdade. E porquê o amor ligado ao sexo? O amor real ligado ao sexo? Porque o amor tem características, tem funções, digamos assim. Exatamente. O amor cuida. O verdadeiro amor protege. O verdadeiro amor contribui para uma comunicação efetiva ou afetiva, de afetos. Faz com que o homem e a mulher sejam parceiros um do outro, parceiros casados. Não é? Isso é que o amor real faz. Porque quando há amor real entre um casal, aquele homem não vai olhar para aquela mulher apenas pensando ou observando os seus aspectos físicos. Nem a mulher o fará em relação ao homem. Quando existe o amor real, que é o amor que vem de Deus, que é um dom de Deus, então vamos olhar para o nosso parceiro, para o nosso par, digamos assim, como um todo. Não é? Não só nos aspectos físicos, mas principalmente nos aspectos mais íntimos. E é aqui que nós temos que enaltecer um pouco esta mulher jovem chamada Sulamita. Não é? E porquê? Porque ela era realmente muito bonita. Por aquilo que Salomão dizia a seu respeito, devia ser muito bonita. Eu penso o mesmo em relação, e faço aqui muita comparação, e o Durão, quando quiser interromper, interrompa-me, entre Adão e Eva. Deus trouxe o melhor para Adão. Para Adão, exatamente. E deu a Eva o melhor. Não é? Tanto fisicamente, como interiormente, espiritualmente. E Salomita era realmente uma jovem de um valor espiritual extraordinário. E Salomão acabou por se esquecer um pouco da sua beleza física para fazer enaltecer mais e valorizar mais os seus aspectos espirituais. Muito bem. Eu aproveito aqui a deixa do pastor sobre dar o que é melhor para fazermos uma pequena pausa. Vamos ouvir uma música do Henrique Peixoto com o tema Louvai-o, que é uma gentileza do programa Sexta Noite da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dia 20. Boa escuta. Sempre te quer bem, nunca te abandona a sofrer. Louvai ao Senhor
nos resgatou. Por isso a Ele rendo o meu louvor. Em qualquer momento tu podes falar com Deus. Dobra os teus joelhos e abre o teu coração. O Criador te ouve e te mostra a sua luz. Sua graça nos liberta e nos conduz. Louvai ao Senhor pelo seu amor. A sua mão Ele te sustém, sempre te quer bem. Nunca te abandona a sofrer. Louvai ao Senhor pelo seu amor. Seu poder tudo criou e nos resgatou. Por isso a Ele rendo o meu louvor. A Ele rendo o meu louvor. Depois deste belo tema que ouvimos, então voltamos também nós aqui à nossa conversa, às palavras cruzadas, cruzando as ideias. Estávamos a falar de Salomita. Exatamente. E Salomão aprendeu a ver Salomita pelos seus predicados espirituais, pela beleza interior que havia nesta mulher, não é? E veja bem, aqui no livro de Cantares de Salomão, ela declara: tal é o meu amigo, referindo-se ao seu companheiro, não é? É verdade. E depois nós pensamos, esta palavra amigo, ela expressa companheirismo e amizade, não é? Sem as nuances da partilha sexual. Ou seja, Salomão e Salomita não estão apenas atentos às questões físicas, embora possam estar, Sim. mas não apenas. Eles valorizam mais os aspectos espirituais, a beleza interior, os predicados, as virtudes que existem exatamente No fundo, neste na, caso. na essência daquilo que é o verdadeiro amor. Porque E as intimidades naturais do chamado amor romântico. E hoje há muitas pessoas que se escandalizam quando nós falamos em romance. Mas é inevitável na vida dos homens Claro. e das mulheres, não é? É inevitável na vida de um casal que viva verdadeiramente a sua ligação, não é? Sim. E este amor romântico ajuda estas duas pessoas em unirem-se num companheirismo perfeito naquilo que é o casamento. E isto é um aspecto importante no casamento, haver este companheirismo. esse companheirismo, por isso é que o autor aqui diz: feliz é o marido ou a mulher que tem no cônjuge um querido amigo. É verdade. É amizade, acima de Amizade, tudo. acima de tudo. Esta amizade que é valorizada por esse dom precioso que Deus deu ao homem, que é o amor. É o amor, porque muitos dos problemas que nós hoje vivemos nos relacionamentos é falta de conhecimento de quem é Deus para nós, quem é Deus na nossa vida. Por exemplo, aqui o texto diz: no entanto, o verdadeiro amor não é natural no coração humano, é um dom do Espírito Santo. Perfeito. Esse amor liga o marido e a mulher numa união duradoura. Ou seja, nós precisamos buscar Deus para que o nosso lar esteja bem alicerçado. Porque se for pela minha experiência, a experiência da minha esposa, nós não vamos conseguir. E é isso que nos vai tornar uma só carne. Uma só carne, Vai exatamente. tornar o homem e mulher uma só carne, Sim. não é? E esse é o plano de Deus. Agora, existe também uma mutualidade na vida íntima do casal. E nós vamos falar um pouco desta mutualidade na vida íntima do casal, baseando-nos exatamente na experiência vivida por Salomão e Salomita, não é?
repara aqui, Salomão convida Salomita, está lá em Cantares 4:8, né? Diz, vem comigo. Não é? E por outro lado, a noiva, Salomita, corresponde ao pedido. Mais tarde é ela quem faz o convite. Que o meu amado venha ao seu jardim. Não é? Que coisa bela, que palavras extraordinárias. Não é? É que onde vimos também o romance daquilo que estamos a falar e que é indispensável na vida matrimonial. Não é? E aqui vê que, pastor, que segundo aquilo que nós conseguimos ler e depreender da lição, Sulamita só aceita o convite depois de estar casada. Exatamente. Não é? Porque aqui nós vemos algumas expressões que nos dão exatamente a evidência disso. E vamos ver um pouco mais adiante aquela parte em que Salomita conversa com os seus irmãos, os conselhos que os irmãos dão a Salomita, e que ela mais tarde revela que realmente a sua vida, até ao casamento, foi uma vida sempre casta. Exatamente. Não é? Foi uma vida sempre casta. E foi... bom nós pensarmos que Deus pensou no sexo, sim, para a felicidade do homem, já o dissemos, sim, mas Deus pensou no sexo para depois do casamento. Nunca antes. Antes do casamento. É verdade. É? Por isso, é isso. E aqui, nas expressões que há pouco líamos, meu amado, venha ao seu jardim, vem comigo, convidava Salomão, não há nada de forçar, não é? Há uma liberdade total. Eles vão ser um do outro por uma vontade livre. Não há manipulação. Como consequência do amor verdadeiro. É verdade. Não é? E quando há amor verdadeiro, não há manipulação, como o Durão disse. Mas há liberdade e a vontade um do outro, não é? Muito bem. A Bíblia usa muitas vezes o verbo conhecer quando fala de questões de intimidade. Já pensou nisso? É verdade. Não é? Sim. Porque aqui a ideia, pastor, leva-nos até o Éden. Uhum. Leva-nos até o Éden. E Cantares de Salomão, nunca tinha pensado nisso, nem me ocorreu em algum momento, mas ao estudar a lição, fiquei com a ideia patente de que realmente Cantares de Salomão leva-nos até o Éden. Sim. E nós podemos ilustrar isto desta maneira. Nós conheceremos verdadeiramente Deus quando tivermos um relacionamento com Ele e com Jesus. Exatamente. E vamos... segurando a ideia do pastor, quando conhecemos verdadeiramente Deus, nós teremos casamentos mais sólidos, teremos maior confiança no nosso cônjuge, teremos maior liberdade para educarmos os nossos filhos e seremos uma bênção, não apenas para a nossa família, mas para a igreja e para a sociedade. É verdade. Porque eu costumo dizer que o bom cristão tem necessariamente que ser também um bom cidadão. Uhum. Muito bem. Bom, vamos adiantar-nos, está bem? Sim, porque o tempo também nos convida a isso. O amor no tempo certo. Né? Então, o que é isto? O amor no tempo certo, há tempo certo para o amor. É verdade. Sim, porque a ideia é o que nós já adiantamos um pouco nas lições anteriores, é que Salomão e a sua amada Sulamita, eles conservaram-se castos até o casamento. É que as tais perguntas dos irmãos, a Salomita, perguntavam-lhe se ela era um muro ou se era uma porta. Temos sempre a ideia da porta como uma coisa que se abre a qualquer momento, Sim. até com o vento se abre, com qualquer empurrão se abre, não é? Mas um muro não. O muro é forte e está lá, não tem porta, não é? Um muro tem que ser derrubado se quiser abrir pela violência, não é? Senão ele vai permanecer sempre muro. E ela mais tarde, quando casa com Salomão, então ela diz, eu sou um muro. E Salomão confirma isso, não é? Confirma isso, quando diz que ela é um jardim fechado.
Eu acho belíssimas estas palavras que aparecem aqui, que falam realmente de um amor puro, de um amor santo, de um amor verdadeiro, não é? É verdade. E hoje, quando neste mundo não se valoriza isso, que bom é nós pensarmos que a Bíblia nos leva para esse campo, para essa finalidade. E há bênçãos, pastor, É verdade. quando assim procedemos. Há muitas bênçãos e Deus está sempre pronto a dar-nos essas bênçãos. Olha o que Salomão dizia: ó minha amiga, minha noiva, tu és um jardim murado e fechado, uma nascente selada. Que descobertas Salomão não fez. A sexualidade é um mundo de descobertas, onde o homem vai descobrindo muita coisa e a sua esposa, a sua mulher, ou a mulher vai descobrindo também muita coisa. Coisa que ambos vão dando a conhecer, não é? Porque se vão libertando. Porque ali quem está presente é Deus. É Deus, sim. Porque Deus criou a sexualidade quando criou o matrimónio. Não é? Bom, vamos para a última etapa, rapidamente, da nossa lição. Já temos salvaguardando o dom do Criador. É verdade, salvaguardando o dom do Criador. Uma só carne, foi o que Adão e Eva, foi o que Adão disse quando viu Eva. Sim. Reflete também um dos propósitos de Deus no casamento. Sim, mas aqui, pastor, há a ideia da perversão sexual que tem havido dentro dos casamentos. E eu posso até cogitar, né, uma ideia minha, se calhar até dentro de casamentos cristãos. Sim, sim. E eu vejo um outro aspecto também aqui nesta questão de uma só carne. Eles estão tão unidos, tão um só, que realmente aí ninguém deve penetrar. Não é? E eu vejo isto como um círculo, ou vários círculos. Há círculos na nossa vida, no nosso lar, em que os amigos podem estar e fazem falta. Mas há outro círculo mais fechado, em que apenas estou eu, a minha esposa e o meu Deus. E se quisermos fechar mais esse círculo, então nós fecharemos entre eu e Deus. Entre ela e Deus, não é? Portanto, quando Deus diz uma só carne, Deus está a dizer, vocês são um só, ali ninguém mais entra, não é? E este é o propósito de Deus para o casamento. Os pais, os avós, seja quem for, podem dar um grande contributo para a felicidade dos lares cristãos e de qualquer outro lar, mas realmente devemos ter em conta, Deus deve estar sempre, sempre presente. Não é? E devemos estar dispostos a aceitar as suas recomendações. E, aliás, numa das lições que nós estudamos, o autor fez-nos lembrar que, depois de casarmos, a nossa esposa deve ser considerada a pessoa mais importante para nós. Sem dúvida. Eu queria terminar dizendo só aos nossos amigos o seguinte: olhem, se calhar, alguns destes aspectos, princípios que estão exarados na palavra de Deus, você possa não estar a vivê-los, você possa ter dificuldade em aceitá-los. Você acha até que se calhar a sua vida entrou por um caminho tortuoso e que acha que agora é difícil voltar para trás. Olhe para Jesus. Ele está pronto a perdoar, mas também está pronto a mudar o nosso coração, a nossa vida, a ajudar-nos, porque Ele promete nunca nos abandonar. Aceite Jesus como seu Salvador. Seja feliz no seu lar, com a sua família, com a sua esposa e com os seus filhos. Amém.